futeboldorio.com. Alô, amigo do esporte, estamos chegando para mais uma edição do futeboldorio.com, programa que traz mais do que nunca as notícias envolvendo o esporte em nossa região, principalmente o esporte em Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, enfim, o esporte em nossa região, o futebol, vôlei, o basquete, enfim, e também, é claro, a nível nacional, nós trazemos sempre aqui nos finais de semana, acompanhamos, e na segunda, terça, quarta e quinta-feira nós apresentamos aqui os convidados e também os resultados e as notícias atinentes ao esporte. Está comigo mais uma vez meu amigo Dinho, tá? Que estará comigo hoje mais uma vez para a gente falar sobre o futebol amador de Volta Redonda. Mais uma rodada muito boa nesse final de semana, bons jogos e mais do que nunca nós tivemos aí bons espetáculos com casa cheia. Boa tarde, Dinho. Boa tarde, Manel, tudo bem? Realmente tivemos grandes jogos aí no final de semana e vamos trazer tudo para vocês aí, tudo atualizado, tudo direitinho, para as pessoas ficarem ligadas. Daqui a pouquinho nós falamos sobre futebol amador de Volta Redonda, trazendo personagens do futebol amador. Hoje nós temos aí alguns jogadores que vão dar depoimentos importantes aqui no programa também. E, é claro, a sua preferência, que é mais importante, você que essa semana foi lá, tomou sua cervejinha, comeu aquela carninha, bateu aquela bolinha, enfim, bateu aquele papo, botou a fofoca em dia. Então, segunda-feira é dia da gente falar exatamente de futebol amador. Mas vamos falar também um pouquinho de Olimpíada, já que nós teremos aí a tocha olímpica passando aí pela região. Barra Mansa e Volta Redonda estará recebendo a tocha já amanhã, tá? Barra Mansa, por exemplo, depois ela virá para Volta Redonda, vai dormir em Volta Redonda e, obviamente, é mais uma etapa, né, da solenidade que vai marcar a Olimpíada no Rio de Janeiro. Mas tivemos, então, nesse final de semana, lá em Portugal, nós tivemos a Copa do Mundo de Ginástica e, mais uma vez, a menina brasileira deu o que falar. Rebeca Andrade, essa menina realmente é formidável, é uma ginasta sensacional e conseguiu 15,125 pontos, ou seja, uma pontuação espetacular e 2 medalhas de ouro para o Brasil no campeonato, na Copa do Mundo de Ginástica preparatória para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. É muito importante porque são atletas brasileiros que estão, sem dúvida alguma, fazendo aí uma temporada excepcional na ginástica. Tanto ela, a Rebeca, a Flávia, a Lohane dos Santos, a Daniela Hipólito, a Jade Barbosa, todas elas se preparando muito bem. Eu tenho certeza absoluta que o Brasil fará muito bonito na Copa do Mundo, sem dúvida alguma, e também nas Olimpíadas. Nós tivemos também ontem o Brasil vencendo o Sul-Americano de vôlei masculino sub-23, tá? A seleção brasileira masculina sub-23 conquistou o Campeonato Sul-Americano da categoria na madrugada de ontem, ao superar a Argentina por 3-0, 25-21, 25-24, 26-24 e 28-26. Um jogo importante. Este jogo, além, é claro, do título conquistado pelo Brasil, ele serviu também de classificatória para a Copa do Mundo. A seleção principal também se deu muito bem, seleção de vôlei principal. Depois de 2 testes difíceis contra a Sérvia e Irã, só pensava em corrigir as falhas apontadas por Bernardinho e passar pela Bulgária sem sustos. O adversário entrou em quadra no sábado para domingo com 5 reveses em 5 jogos na Liga Mundial, mas disposto a dar o trabalho e conseguiu no segundo set dar muito trabalho. Mas mesmo assim, o Brasil superou 25-14, 25-21 e 25-12, 3-0. No time feminino também nós tivemos bons resultados. Depois de 2 tropeços, o Brasil voltou a vencer lá em Ankara, nesse final de semana, no domingo, e venceu também, é claro, com relativa facilidade, 3-0, e um compromisso muito bom contra a seleção da Itália também, que o Brasil acabou perdendo no primeiro jogo e agora ganhou também. Tivemos também, é claro, outros acontecimentos importantes, como, por exemplo, a Eurocopa, né? Onde nós tivemos alguns jogos importantes na Eurocopa. A torcida francesa parece ter que se acostumado com o sofrimento nessa Eurocopa. Mais uma vez a França sofreu muito, mas acabou vencendo e vencendo com bastante propriedade o seu compromisso na Eurocopa, 2-1.
Já a seleção belga também se deu muito bem, passou de fase, então nós temos aí já as fases final da Eurocopa com grandes seleções. E tivemos também o acontecimento mais importante, né, desse final de semana, foi a decisão da Copa América, em que mais uma vez a Argentina ficou no meio do caminho, ou seja, nadou e morreu na praia. E perdeu para a seleção chilena, perdeu na decisão por pênaltis, e olhe quem fez o pênalti decisivo e perdeu o pênalti, Lionel Messi, que no final deu uma declaração dizendo que está realmente se despedindo da seleção argentina. Segundo ele, não vai mais disputar nenhuma partida pela seleção argentina, o que é profundamente lamentável. É o maior craque de todos os tempos, hoje, sem dúvida alguma, todos os tempos não, que o Pelé foi superior a todos eles e o Maradona também. Mas é claro, lógico, evidente, é que nós tivemos aí o Lionel Messi também dando adeus, né, a tudo isso. Então são acontecimentos que ocorrem num final de semana como esse, claro, e essa saída prematura, assim, talvez, da seleção do Lionel Messi, isso aí repercutiu muito. Eu gostaria de saber a opinião do Dinho, que foi craque também. Como é que você vê essa saída, ele dizer depois, eu não vou mais vestir a camisa da seleção? Eu vejo da seguinte forma, eu acho que essa declaração que ele deu foi num momento lá de cabeça quente, de chateação, né? A gente sabe que ele é muito cobrado na seleção argentina, né? Que ele não consegue desenvolver o futebol dele, que ele tem no Barcelona, mas eu acredito que ele não vai deixar a seleção argentina, não. Não acredita? Não. Olha o que ele disse ontem, em alto e bom som, que era o final dele, em termos de seleção argentina. Aliás, no início da Copa América, ele até disse que estaria de barba, né? Que só cortaria a barba depois do título. E mais uma vez a barba dele cresceu mais ainda e ele não conseguiu cortar. Então, quer dizer, ficou de barba grande, agora quer saber o seguinte, se vai manter ou não a palavra. Dizem que a Argentina é bom de palavras. Se ele falar que vai fazer, ele faz mesmo. Vamos esperar para ver. Eu acho que é lamentável. Veja bem, embora, é claro, um grande craque, tá? E você sabe disso e todos nós sabemos, e que naturalmente faria diferença contra o Brasil em qualquer jogo da Argentina, mas eu acho que pelo fato de ser um craque, é lamentável se ele realmente tomar essa decisão, né? Isso aí sem dúvida nenhuma. Apesar de eu, né, não acreditar, né, nessa situação, mas se ele realmente vier, né, manter a palavra dele, isso aí vai ser uma perda muito grande para a seleção argentina, porque nada mais, nada menos, ele é considerado um dos melhores jogadores do mundo, né? E ele faz a diferença. Não resta dúvida. Ô Dinho, agora vamos falar sobre coisa mais aqui da nossa cidade. Volta Redonda entrou em campo no final de semana para jogar contra a equipe da Associação Desportiva Ferroviária de Vitória, Espírito Santo. A Volta Redonda está no campeonato da Série D e em primeiro lugar, mas não conseguiu vencer a equipe da Desportiva 0-0. O público esteve presente, um jogo até bom, tecnicamente, mas muitas oportunidades perdidas e acabou ficando 0-0. Como a equipe do RT também venceu por 3-1 ao Goianésia, o Volta Redonda se manteve em primeiro lugar, 7 pontos ganhos, agora ficou com o RT na cola dele com 6, a Desportiva com 4 e o Goianésia com 0 pontos até agora. Esta é a classificação das equipes que estão na chave 12A do Campeonato Brasileiro da Série D. Agora, veja bem, perder em casa é pior, mas empatar em casa também não é bom não, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu sou da seguinte maneira, que quando você joga dentro de casa, não é que você tem a obrigação de vencer, mas a vitória é sempre bem-vinda, né? E um empate acaba saindo com sabor de derrota, na minha opinião. Inclusive na circunstância que foi, que o Volta Redonda criou muitas chances, né? Mas não sei por que a bola não entrou de forma alguma. Agora o Volta Redonda terá 2 paradas difíceis, porque vai jogar no final de semana lá em Vitória, contra a Desportiva, jogo de volta, e depois ele vai a Minas Gerais, lá em Patos, para enfrentar a equipe do RT. Aliás, vai viajar bastante, que é aqui na região do Triângulo Mineiro, lá perto de Uberlândia, quer dizer, é muito longe, é uma viagem muito cansativa. Aí sim vai fechar jogando com o Goianésia em casa, mas está com 7 pontos. Eu acredito que com mais uma vitória ele se garante na próxima fase, eu creio que sim. Concorda? Sem dúvida. Quem sabe nesses 2 jogos fora de casa aí ele consiga trazer uma vitória e um empate, né? E aí decide dentro de casa para a classificação.
Vasco da Gama segue líder no Campeonato Brasileiro da Série B. Líder 28 pontos, em segundo está o Ceará com 23, abriu 5 pontos de vantagem. O Vasco venceu e não convenceu, apesar de que o Andrezinho fez um gol antológico, um gol de olímpico muito bonito, mas o Vasco abriu 5 pontos. O Vasco parece também que está caminhando para voltar à primeira divisão, né? Eu acredito que se ele mantiver, né, essa pegada toda aí até o final do campeonato, com certeza o Vasco vai estar rumo à Série A, que, na minha opinião, é o lugar onde ele não deveria ter saído, né? Porque pra gente que é do estado do Rio de Janeiro, o ideal seria ter os 4 grandes no Campeonato Brasileiro da Série A. 2 jogos no final de semana da Série A me chamaram a atenção. O primeiro deles foi a vitória realmente do Botafogo, né, contra o Internacional. O Botafogo vinha de altos e baixos, inclusive está na zona do rebaixamento, mas foi lá no Beira-Rio e desbancou exatamente a equipe que até então era líder do campeonato, o Internacional de Porto Alegre, 3-2. Como é que você sentiu esse jogo do Botafogo, essa ascensão com a entrada do Camilo no meio-campo? Para você ver como é que é o futebol, né, Manel? O Botafogo sai para jogar contra o Inter lá em Porto Alegre, um jogo muito difícil, né? Onde eu tenho certeza que a maioria das pessoas pensavam que o Inter era o favorito, e o Botafogo foi lá e acabou ganhando, né? Um jogo importantíssimo para ele poder estar subindo na tabela. E o Camilo deu uma entrada no meio de campo, e é um bom jogador, e eu acho que ele vai continuar vai ganhar a posição de titular. Tá, o 66, seu pai, torcedor do Fluminense, como eu, né? Ele disse o seguinte: toda grande vitória do Fluminense merece um churrasco. Olha, faça um churrasco lá, o 66, e leve lá, por favor, o William Arão e o Rafael Vaz. Por quê? Os dois realmente construíram uma vitória espetacular do Fluminense. Não que o Fluminense tenha jogado mal, pelo contrário. Primeiro tempo o Flamengo dominou, segundo tempo o Fluminense melhorou bastante e acabou 2 falhas. A primeira foi um gol contra do William Arão e depois uma falha do Rafael Vaz, que acabou o Richarlison aproveitando, driblou o goleiro e fazendo. Agora tem um detalhe, ele falhou, mas se o Richarlison também não fosse bom jogador, não teria feito o gol. Então o Fla-Flu também ontem. Foi surpresa para você essa vitória do Fluminense sobre o Flamengo? Não, para mim não foi surpresa, porque disputa de um clássico é sempre clássico, né? Então, apesar do Flamengo hoje, na minha opinião, ter um elenco melhor do que o do Fluminense, mas clássico é clássico, e nos pequenos detalhes sai o vencedor. E ontem foi nesses pequenos detalhes. Para você ter uma ideia, o Richarlison não ficou 10 minutos em campo. Ele entrou, exatamente, né? O Rafael Vaz falhou, ele fez o gol, né? Porque todo mundo só está falando na falha do Rafael Vaz. Mas, poxa, o Richarlison teve a competência de poder driblar, né, o Muralha e fazer o gol, pô. Entendeu? E depois ele, infelizmente, acabou machucando o tornozelo e saiu de campo. Pois é, mas segundo o Departamento Médico Fluminense, não vai ser problema não. Parece que o negócio não foi assim tão grave, né? Embora, aparentemente, no primeiro momento seria uma contusão grave, mas parece que já vai dar para recuperar ele. Agora, os dois times têm paradas indigestas no meio de semana. O Flamengo vai pegar o Internacional lá em Cariacica e o Fluminense vai a São Paulo enfrentar o São Paulo. Quer dizer, são 2 paradas indigestas das 2 equipes do Rio de Janeiro. Mas, de qualquer maneira, o importante é que o clássico foi bom público, o Fluminense venceu, chegou mais para o meio da tabela, que é importante, e não deixa realmente se afastar muito das primeiras colocações. Lamentável que não tem nenhum time do Rio no G4, tá? Infelizmente tem um no Z4, que é o caso do Botafogo. Bom, daqui a pouquinho nós voltaremos no programa, aí sim vamos falar da nossa competição, do nosso campeonato, do nosso prato principal, que é exatamente o futebol amador de Volta Redonda. Vamos falar exatamente nele, porque é o campeonato amador desse final de semana. Nós tivemos grandes jogos, bons resultados, sem dúvida alguma, algumas partidas equilibradas, outra até ganha de forma até mais fácil. Temos aí alguns convidados aí que vão dar aqui um depoimento. Por exemplo, temos jogador do Tocantins, grande jogador, você vai conhecer a figura daqui a pouquinho aí, quem é essa figura do Tocantins, craque na bola, hein? Nós temos aí também um papinho com o Marcílio, que foi sem dúvida alguma um dos grandes jogadores de futebol amador em Volta Redonda, e é ainda,
está jogando no Sub-40 do Ponte Preta e ganhou também bem. Daqui a pouquinho é exatamente sobre isso o nosso próximo assunto. Campeonato Amador de Volta Redonda. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando futeboldorio.com. Cidadania, atitude e envolvimento. Uma cidade cresce com a participação de todos. Sessões públicas da Câmara de Volta Redonda. Compareça, participe. Acompanhe de perto as decisões e debates que contribuem para o desenvolvimento de nossa cidade. Todas as segundas, terças e quintas, às 6 da tarde. Câmara de Volta Redonda, construindo juntos. A Monobloco Alinhamento Técnico é especializada em automóveis, caminhonetes e vans. A Monobloco faz alinhamento e restauração de longarina e chassi, desempenho de monobloco, correção de geometria e solda com reforço em longarina de Uno e Fiorino. E mais troca de óleo, escapamentos e insufilme. A Monobloco busca e entrega o seu veículo em toda a região. É só ligar 3348-1641 e dê 137 *2619 e o WhatsApp 981680004. Monobloco direção Amarildo, Rua Porto Alegre, 129 Santo Agostinho, ao lado do Supermercado Três Irmãos. Monobloco. Vai o Flamengo, partiu pela direita, vai botar a bola na área, pode pintar o gol do Mengão. Bola na marca do pênalti, pode ser o gol do Fluminense. O juiz autoriza a cobrança. Alô, torcida vascaína, pode ser agora. Falta perigosíssima para o gigante da colina. Escanteio para o Bota. Vamos lá, Fogão, tá na hora de marcar o primeiro. O Rio de Janeiro está com a Bradesco Esportes. São 24 horas de esportes no ar. Sintonize 91.1 e escute nosso timaço de comentaristas na programação mais carioca do rádio. Rede Santa Bradesco, ele é fera do papá. Rede Santa Bradesco, ele é fera do papá. Eu agora ouvirei, eu agora torcerei. Toda night, tô gostosa. Na noite, na night, na night, na noite. Loteria do 66 está de cara nova. Agora você efetua pagamentos de contas, saques, depósitos, impostos municipais e muito mais, com toda a comodidade e conforto. Além disso, a Loteria do 66 tem um espaço especial para o pessoal da melhor idade, gestantes e portadores de necessidades especiais. E você ainda corre o risco de ficar milionário com suas apostas. Loteria do 66, inovando para sua comodidade. Eu sou o Edinho Silva. E eu sou o Carlos Samuel. E nós queremos te fazer um convite todas as sextas-feiras, de 12 às 13 horas, com o programa Tribuna do Esporte aqui na TV Ideal. Com as notícias da Confederação Brasileira de Futebol, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, notícias do Resende, do Barra Mansa, do Volta Redonda e dos 4 grandes do futebol carioca. Você é o nosso convidado todas as sextas-feiras, de 12 às 13 horas. Tribuna do Esporte, aqui na TV Ideal. Voltamos a apresentar futeboldorio.com. Muito bem, amigos, estamos de volta com o futeboldorio.com, agora falando do Campeonato Amador de Volta Redonda, campeonato esse que nós tivemos aí nesse final de semana. Mais uma rodada muito importante, com muitos gols, com muita gente importante. E o Dinho vai dar agora os resultados exatamente dos jogos realizados, inicialmente o Sub-50, Dinho. Tivemos uma rodada, né, mano? A quarta rodada do Campeonato Amador de Volta Redonda, do Sub-50 e do Sub-40. E eu vou estar falando para vocês, né, sobre os resultados dos jogos que teve nesse final de semana, e a gente vai estar falando também um pouco, né, de cada jogo desse aí, para poder o pessoal ficar bem atento mesmo. Tá certo. Vamos então para o Sub-50, os resultados do Sub-50. O Sub-50, tivemos o jogo do Centenário e da Sociedade Esportiva Retiro, onde a Sociedade Esportiva Retiro
ganhou de 2-0. O Asa Negra ganhou de 4-1 do Rock Boa. O Galera ganhou de 3-0 do Tocantins. E o São Luís perdeu de 1-0, de 3-1 para o Comercial. A começar pelo primeiro jogo aí. Primeiro resultado nós tivemos aí, no caso do Retiro contra a equipe do Independente. O Independente, aliás, ainda não teve assim, um resultado positivo nesse campeonato, porque perdeu inclusive de goleada no primeiro jogo para a equipe do Comercial. Depois nós tivemos aí uma sequência, né? Então, nesse caso, por exemplo, especificamente, eu queria que você falasse sobre isso e sobre essa vitória do Retiro, que é uma equipe muito forte também nessa competição. O Retiro, né, tá bem no campeonato. Ele ocupa hoje a 4ª colocação com 8 pontos, né? O jogo foi bem movimentado, né? E teve uma situação, né, da arbitragem lá, que acho que faltou um árbitro, e aí acabou um auxiliar, e aí acabou o jogo demorando um pouco para começar. Mas o jogo foi bem movimentado. Tá certo. E já tem a classificação do Sub-50? Você tem essa classificação lá? A classificação geral hoje o Galera está em primeiro com 10 pontos, o Asa Negra em segundo com 10, em terceiro o Comercial com 9, em quarto está a Sociedade Esportiva Retiro com 8, em quinto está o São Luís com 6, o Tocantins está em sexto com 3 e em sétimo está o Rock Boa, que ainda não pontuou no campeonato. Está aí, portanto, a classificação Rock Boa, então, ainda não fez ponto. Agora o Galera, que formou uma equipe até muito forte também, né? E tem o Comercial, que aliás os dois vão se enfrentar, né? Brevemente os dois vão se enfrentar. Acho que vai ser um jogo muito equilibrado, muito importante, Galera e Comercial, concorda? Sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui até a relação já dos próximos jogos, né? Do Sub-50, que será o Tocantins contra o Asa Negra, o Rock Boa contra o Comercial, a Sociedade Esportiva Retiro contra o Galera e o Centenário contra o São Luís. Esses jogos vão ser definidos, os campos, né? Na quarta-feira à noite, na reunião que vai ter na Liga. Tá certo, então quarta-feira. Nesses jogos aí, você aponta alguns favoritos aí para essas partidas? Sem dúvida nenhuma. No jogo entre Rock Boa e Comercial, o favorito é o Comercial. O Asa Negra também é o favorito, o jogo contra o Tocantins. E o jogo que vai ser... E o São Luís também, na minha opinião, é favorito contra o Centenário. E o jogo bem equilibrado vai ser entre a Sociedade Esportiva Retiro contra o Galera. Então, o jogo você acredita que seja o mais equilibrado? Exatamente, vai ser mas muito bem equilibrado mesmo. Pois destaque para o artilheiro, né, da competição do Master 50, que é o Edmilson, que é o Paloma, né? Ele está com 4 gols pela equipe do Comercial. Palominha é aquele mesmo que jogou no Volta Redonda, a gente teve que passar pelo Flamengo também, já jogou pelo Flamengo do Rio de Janeiro, e hoje está aí abrilhantando, mais do que nunca, também o Campeonato Amador de Volta Redonda, que aliás é recheado, né, de ex-jogadores profissionais, e o Palominha é um deles, que é artilheiro, então está aí o Palominha, por exemplo, fazendo a sua festa também dentro do campeonato. Daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre o Sub-40, né? Que você, inclusive, é um dos participantes do Sub-40, joga bem, aliás, joga bastante bem, né? Jogava, não sei se ainda está jogando bem ainda, Diego? Não, Manel, infelizmente eu não tenho jogado mais devido a algumas cirurgias que eu tive que passar, mas como eu falei para você, eu nunca deixei de participar do campeonato e hoje eu estou como auxiliar, né, e treinador junto com o meu amigo Palito, lá na Sociedade Esportiva Retiro. Você fica lá, quer dizer, só na paquera, observando e descobrindo os grandes craques do futuro, que embora que tenha 50 anos, 40 anos, mas de repente, futuramente, eles podem ser grandes craques de novo, né? Sem dúvida, sem dúvida. O descobridor, é o famoso descobridor de veteranos, grande Dinho. Portanto, tá aí. Nós tivemos no final de semana lá no Aeroclube, né? Alguns jogos, né? Importantes jogos lá. Eu assisti por acaso o jogo do Galera com a equipe Tocantins, estive lá bastante tempo lá assistindo, e vi realmente um jogo muito equilibrado, um jogo muito bom, por sinal, né? As duas equipes apresentando aí um futebol de bom nível. É claro que
com a equipe do Galera um pouquinho superior em termos assim, de esperar, é claro, de aproveitamento de oportunidades. Agora, diz o seguinte, 3-0 não quer dizer que foi realmente um domínio total do Galera. A equipe do Tocantins também teve grandes oportunidades, principalmente no primeiro tempo, quando o Tocantins teve aí mais pernas, né? Perderam muitas chances, mas no final o Galera prevaleceu, o Galera que tem uma equipe muito bem montada, entre os jogadores tem o Betinho, né? Que foi um dos grandes jogadores do Volta Redonda, nós temos aí o Alves, enfim, grandes jogadores que já passaram pelo futebol profissional e que hoje estão no Galera, que aliás jogou desfalcado de alguns jogadores no sábado, o Vilas não jogou, alguns jogadores, por exemplo, não atuaram lá, mas mesmo assim, as 3-4 desfalques que o Paulinho Valeta teve, mas é um time muito equilibrado, um time que realmente vai ser um dos favoritos, não sei se você concorda, para essa conquista. Não, sem dúvida nenhuma. O campeonato, eu tenho falado isso desde o início, né? O campeonato está muito equilibrado, tanto da categoria de 50 quanto da categoria de 40. E isso para o futebol amador, né, é muito bom isso, o campeonato equilibrado, onde só vai estar definido, né, os classificados para a próxima fase nas últimas rodadas. Agora, você que também faz parte da diretoria da Liga de Esporte Volta Redonda e, inclusive, tem acompanhado os jogos, eu queria saber de você, como é que você está vendo o nível das arbitragens? Fala-se muito no Brasil com relação à arbitragem, tá? Inclusive, ontem nós tivemos uma agradabilíssima surpresa de ver o Weber Roberto Lopes apitar a final da Copa América e com excelente atuação. Falam muito dos árbitros brasileiros, mas parece que o cara só reclama quando o time dele perde, né? E nós temos bons árbitros, e aqui em Volta Redonda não é diferente não. Olha que eu vi o Canguru apitando o jogo, Canguru já veterano, lá no campo do Aero, né, no campo 2 ali, ele apitou o jogo do Galera contra o Tocantins, e olha, ó, o cara, apesar de já estar velho, mas vou te contar, meu camarada, está apitando bem, muito bem, se coloca muito bem em campo, e a arbitragem de Volta Redonda, principalmente dos campeonatos, parece que é de bom nível também, né? Realmente, a arbitragem tá bem no nível legal. Sabe, é muito complicado você sempre falar de arbitragem, eu já disse isso aqui, porque, né, os jogadores, né, e de cada equipe sempre vão ter alguma coisa para falar. Mas árbitro ele vai muito no momento, ele tem uns segundos para decidir cada lance, né? Ontem eu tive o prazer, né, e a oportunidade de estar vendo o jogo entre a Argentina e o Chile na final da Copa América, e o nosso árbitro brasileiro lá, o Herbert Roberto Lopes, ele foi muito bem, expulsou um de cada lado corretamente, entendeu? E ele teve uma excelente arbitragem, tanto é que ele foi considerado o melhor árbitro da Copa América. Pois o árbitro é como o goleiro, né? Ele apita bem o tempo todo. Se ele errar uma vez, ele é o culpado de tudo. É isso aí. É o caso do goleiro, por exemplo. O goleiro pega tudo que aparece, mas ele falha no lance, ele foi o culpado. Está crucificado. Então, exatamente. Então, são essas coisas que acontecem na arbitragem. Nós estamos aqui, inclusive, deixando aqui em aberto, né, um convite aí para o pessoal da arbitragem, o Adilson, né, que inclusive é diretor de arbitragem, também é diretor da Liga lá, para que venha aqui falar de arbitragem, falar sobre a ASFA, né, Associação de Árbitros do Sul Fluminense, que aliás faz um trabalho belíssimo, né, não somente em Volta Redonda, mas apita também jogos na região e em outras cidades. É também responsável pela arbitragem da Copa de Arinho, né, de futsal, aliás, muito bem apitada por sinal. Então, a arbitragem é muito importante. E nos próximos programas eu gostaria de trazer aqui o Adilson, ou então alguém da arbitragem, para a gente bater um papo sobre arbitragem, sobre regras, inclusive, de jogo, que muita gente, por exemplo, critica árbitro, mas não sabe a regra. Então, às vezes, ele pensa que o árbitro errou e o árbitro, às vezes, acertou, correto? Eu já fiz o convite para o Adilson também, Manuel, e ele me disse que, brevemente, ele vai estar aqui conosco para poder estar falando mais, né, sobre arbitragem, sobre regras, né, sobre a arbitragem no modo geral aqui na região. Inclusive eu sou dos antigos aqui em Volta Redonda e tive o prazer, né, de assistir muitos jogos com grandes árbitros que tinham aqui, a maioria deles já falecidos,
caso, por exemplo, do Formiga, que era um grande árbitro, José Xavier da Silva, o popular Formiga, grande árbitro, Daniel Andrade, outro grande árbitro também que teve naquela época aqui do futebol amador. Enfim, Maurício Ferreira, né? Polêmico Maurício Ferreira, que eu estava de expulsar. O Maurício Ferreira, quando tinha um jogo, ele primeiro tinha que meter 3 a 4 cartões amarelos, depois ele expulsava 2 ou 3, aí ele estava satisfeito. Segundo ele falou comigo, o jogador tem que estar lá fora, aqui dentro de campo, quem canta de galho é o juiz. Então, grande de Maurício. Então nós temos aí grandes árbitros na região, tá? E é sobre isso que nós vamos falar num dos próximos programas, falar de arbitragem, falar principalmente da arbitragem no Sul Fluminense, que sem dúvida alguma é muito bom. Então nós estamos agora falando do Campeonato Amador. No próximo bloco nós vamos conversar sobre o Sub-40, o Sub-50 já dissecamos aí, já falamos sobre o Sub-50, nós temos aí alguns depoimentos também de jogadores que atuaram nesse final de semana e é claro, lógico, evidente, trazendo também mais um pouquinho sobre o Sub-40 e o Sub-50, porque nós tivemos não somente jogos, mas uma festa, né? Porque o final de semana do Campeonato Amador é como se fosse uma festa. Ali no Aeroclube, por exemplo, ficou o engarrafamento ali terrível, né? Você não conseguia estacionar carro lá. Então, o futebol amador tem chamado a atenção. É isso que a gente sempre fala aqui. Pelo público presente, você sabe se está agradando ou não. E é sinal que o Campeonato Amador de Volta Redonda está agradando, porque o público é muito bom. Então, vamos só para poder atualizar o pessoal, né, Manuel? Vamos só repassar os próximos jogos, que é da 5ª rodada, que vai acontecer no sábado, às 9 horas da manhã. E os locais, né, vão ser definidos na quarta-feira, na reunião que tem toda quarta-feira na Liga, a partir das 19 horas. Mas eu já tenho os próximos jogos, porque a gente já tem a tabela, né? Então, os próximos jogos serão o Tocantins contra o Asa Negra, o Rock Boa contra o Comercial, a Sociedade Esportiva Retiro contra o Galera e o Centenário contra o São Luís. Esses os jogos da próxima semana. O próximo final de semana. Próximo sábado. Próximo final de semana, porque nós estamos já no início da semana. Dessa semana teremos sábado, então, todos esses jogos. E você, é claro, que gosta de um bom futebol, compareça aos campos e prestigie o Campeonato Amador de Volta Redonda. Daqui a pouquinho, nós sairemos de volta com mais um bloco e aí sim vamos falar mais ainda do futebol amador de Volta Redonda, falando principalmente também, é claro, do Sub-40 e trazendo alguns depoimentos importantes de atletas que fazem a festa do futebol amador de Volta Redonda. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando futeboldorio.com. A Loteria do 66 está de cara nova. Agora você efetua pagamentos de contas, saques, depósitos, impostos municipais e muito mais, com toda a comodidade e conforto. Além disso, a Loteria do 66 tem um espaço especial para o pessoal da melhor idade, gestantes e portadores de necessidades especiais. E você ainda corre o risco de ficar milionário com suas apostas. Loteria do 66, inovando para sua comodidade. Vai o Flamengo, partiu pela direita, vai botar a bola na área, pode pintar o gol do Mengão. Bola na marca do pênalti, pode ser o gol do Fluminense. O juiz autoriza a cobrança. Alô, torcida vascaína, pode ser agora. Falta perigosíssima para o gigante da colina. Escanteio para o Bota. Vamos lá, Fogão, tá na hora de marcar o primeiro. O Rio de Janeiro está com a Bradesco Esportes. São 24 horas de esportes no ar. Sintonize 91.1 e escute nosso timaço de comentaristas na programação mais carioca do rádio. Rede Santa Bradesco, ele é fera do papá. Rede Santa Bradesco, ele é fera do papá. Eu agora ouvirei, eu agora torcerei. Toda night, tô gostosa. Na noite, na night, na night, na noite. O Sindipaz e suas 28 empresas de transporte coletivo adotam voluntariamente comportamentos imbuídos de responsabilidade social, prestando assistência aos idosos, deficientes, crianças e comunidades carentes. Com os diversos projetos que desenvolvemos, bem como instituições que são beneficiadas, fica bastante claro o grau de amadurecimento do Sindipaz em relação ao impacto social de suas atividades. Nosso objetivo é abranger o desenvolvimento comunitário, equilíbrio ambiental, tratamento justo aos
funcionários, comunicações transparentes, retorno aos investidores, sinergia com parceiros e, principalmente, satisfação do consumidor. Sindipaz, fazendo escolhas conscientes. Sindipaz, evoluindo com você. Oi, gente, eu sou o Nonoso Canarinho, tô todos os dias aqui a partir das 17 horas pela TV Ideal, estamos juntos e misturados. Beleza, beleza, beleza. Voltamos a apresentar futeboldorio.com. Tudo bem, amigos? Estamos de volta com o futeboldorio.com. Futebol falando sobre o esporte de um modo geral aqui na região do Sul Fluminense, principalmente em Volta Redonda. Final de semana, todo mundo fez a sua fezinha, aliás, esse final de semana foi especial para as loterias, né? E em nome da Loteria 66, nós vamos agora falar também sobre loteria. Se você fez a sua fezinha, se não fez, faça então, porque um dia a sorte vai bater na sua porta. E é claro, aí você vai resolver todos aqueles problemas. Aliás, problemas é que o brasileiro sempre tem. E problemas você resolve com dinheiro. E por isso nós vamos apresentar agora, em nome da Loteria 66, os resultados do final de semana. Manel, vamos falar aqui, né, de alguns resultados que teve os sorteios nesse final de semana. Mas vamos começar pela Quina de São João, que teve o prêmio, correu na sexta-feira, dia 24, e era um prêmio especial, né, da Quina de São João, que é um sorteio especial. E nós tivemos 8 ganhadores, né, no Brasil, onde foi um do Rio, um de Mato Grosso e 6 de São Paulo. E cada um levando um prêmio de 18 milhões para cada. Beleza, hein? E esse concurso foi de número 4.114 e os números sorteados foram, anotem aí, 14, 26, 28, 55 e 79. Repetindo, 14, 26, 28, 55, 79. E no sábado, né, tivemos os sorteios da Mega Sena, da Loto Fácil, da Dupla Sena e da Quina, que é normal, que corre de segunda a sábado. Então, o sorteio da Loto Fácil, o resultado foi 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21 e 22. Esse foi no concurso de número 1379 e teve um ganhador com 15 acertos, que levou um prêmio de 1.560.000. E o da Mega Sena, que foi o concurso de 1831, os números sorteados foram 15, 27, 28, 32, 48 e 55. Repetindo, 15, 27, 28, 32, 48 e 55. E esse nós tivemos um ganhador da Mega Sena, que levou o prêmio de 2.615.000, e tivemos 71 pessoas que acertou a quina, cada um levando para casa R$20 mil. E tivemos o sorteio da Dupla Sena, de concurso de número 1509, né? A Dupla Sena, como todo mundo sabe, são 2 faixas de sorteio, né? Então, o primeiro sorteio tivemos as seguintes dezenas: 03, 09, 11, 15, 21, 28. Repetindo, 3, 9, 11, 15, 21 e 28. E o segundo sorteio, que é a segunda faixa, as dezenas sorteadas foram 5, 9, 12, 13, 35, 47. Repetindo, 5, 9, 12, 13, 35 e 47. E esse concurso da Dupla Sena, ele acumulou. E a previsão para amanhã, terça-feira, é de R$500 mil de prêmio. E tivemos também o sorteio da quina, de concurso número 4.115,
onde o sorteio foi no sábado e as seguintes dezenas sorteadas foram 9, 37, 66, 75, 78. Repetindo, 9, 37, 66, 75 e 78. E também acumulou. E a previsão da estimativa para o sorteio que vai correr hoje à noite é de 1 milhão. Portanto, é isso. Você, quem sabe, você, mesmo que você não tenha feito aí, como se diz, o prêmio principal, mas de repente você deu uma beliscadinha, alguma coisa, sempre bom. E se você não conseguiu esse fim de semana, quem sabe no próximo você pode conseguir, não é isso? Agora, é preciso que você vá lá na Loteria 66, ali pertinho ali do viaduto Nossa Senhora das Graças, na descida ali, na Lucas Evangelista. Nós temos também na Vila Rica, temos no Retiro, enfim, nós temos a Loteria 66 espalhada pela cidade para que você possa ter a sorte onde quer que você esteja. Basta você acreditar na sorte, porque sorte tem quem acredita nela, tá? E também aproveite para ir na Loteria 66, não é somente para jogar não, também pagar sua conta de luz, sua conta de água, enfim, você vai pagar também na Loteria 66, que é uma agência da Caixa Econômica Federal e atendendo, sem dúvida alguma, a todos com muita cordialidade e com muita simpatia. Bom, falando nisso, vamos agora falar em campeonato amador de Volta Redonda, novamente, agora falando no Sub-40, que é, sem dúvida alguma, o campeonato que traz a garotada, né? Porque tem o Sub-50, o Sub-60 e o Sub-40, aqueles que recentemente estiveram nos campos como profissionais e hoje estão nos campos como amadores, porém trazendo muita alegria e muitos jogos de boa qualidade, meu caro Dinho. Tivemos bons jogos, Manel, no sábado, né? E os resultados, né, do final de semana, vocês estão vendo aí que tá Master 50, mas é Master 40, tá, gente? Nós tivemos o São Carlos empatando com a Sociedade Esportiva em Retiro em 0-0. A Ponte Preta ganhou de 7-1 do Vila Rica. E o Asa Negra empatou em 3-3 contra o Quarentão da Água Limpa. Observação que o Flamenguinho da Vila Americana, nesse final de semana, folgou, né? Essa foi a 4ª rodada, final de semana que passou. E só para poder repetir, para as pessoas estarem ligadas e querendo anotar, o São Carlos 0 e a Sociedade Esportiva Retiro 0. A Ponte Preta ganhou de 7-1 do Vila Rica e o Asa Negra empatou de 3-3 contra o Quarentão da Água Limpa. Por falar na Ponte Preta, daqui a pouquinho a gente vai falar com o craque da Ponte Preta, que é o Marcílio. O Marcílio também deu um depoimento aí sobre o nível do Campeonato Amador de Volta Redonda e consequentemente pela Ponte Preta. Mas antes do Marcílio, eu queria saber a classificação, tá? Do Sub-40. Você já deu não, né? Classificação do Sub-40. Não, ainda não. Vamos então para a classificação e, se possível, inclusive, os próximos jogos. A classificação do campeonato, né, de 40, Master, segue da seguinte maneira. A Sociedade Esportiva Retiro está em primeiro, com 8 pontos. A Ponte Preta vem em segundo, com 5. O Flamenguinho, né, da Vila Americana está em terceiro, com 5 pontos. Em quarto está o São Carlos, com 5 também. Em quinto, o Asa Negra, com 3. Em sexto, o Quarentão da Água Limpa, com 3. E em sétimo, o Vila Rica, que ainda não pontuou no campeonato. Lembrando que tem 3 times aí que estão com 5 pontos e o que diferencia é o saldo de gols. Né? Agora já tem os próximos jogos do Sub-40? Temos sim, os próximos jogos, né, que vai ser da 5ª rodada. Os jogos acontecem aos sábados, a partir das 14h30, né? E os próximos jogos são o Vila Rica contra o São Carlos, a Sociedade Esportiva Retiro contra o Asa Negra e o Flamenguinho contra a Ponte Preta. E o local desses campos vão ser definido na quarta-feira, na reunião que tem na Liga às 19 horas. Vale lembrar que o Campeonato Sub-40, ele sempre é aos sábados, mas na parte da tarde. Na parte da manhã são realizados os jogos do Sub-50 e na parte da tarde, então, os jogos do Sub-40. E é sobre isso, eu gostaria até que você falasse um pouquinho mais sobre os jogos que você assistiu esse final de semana e, naturalmente, um pouquinho sobre cada um. Nós tivemos, né, o São Carlos jogando contra a Sociedade Esportiva Retiro, um jogo bastante movimentado, né? Infelizmente, o campo não ajuda lá,
opinião minha particular, mas eu tenho certeza que muitas pessoas concordam comigo. Para quem está vendo o jogo, né, o espetáculo não fica legal. Mas o jogo foi bastante movimentado, com várias oportunidades para os dois lados. E estão aí brigando pela classificação geral no campeonato. Como eu disse anteriormente, o campeonato segue muito equilibrado, né, onde vão estar definindo, né, os 4 classificados nas rodadas finais. Tivemos o jogo da Ponte Preta ganhando, né, de 7-1 do Vila Rica. Esse jogo foi no campo 4, lá no Aero. Um jogo de muitos gols. E tivemos um jogo que, na minha opinião, eu não tive a oportunidade de ver, mas eu fiquei sabendo que deve ter sido um dos melhores da rodada, que foi o Asa Negra empatando em 3-3 contra a equipe do Vila Rica, lá no campo do Asa Negra. E, aliás, o Asa Negra sempre teve bons times, né? Principalmente na categoria sub-40. Bem, sub-40 é uma categoria um pouquinho menor que a 50, é claro, lógico, evidente, e são praticamente aqueles jogadores que recentemente estiveram nos campos de futebol. Recentemente estiveram nos campos de futebol e vários deles hoje estão aí correndo atrás aí, nesse sub-40 aí, fazendo grandes espetáculos, grandes jogos. Tem um jogador, especificamente, que joga no Ponte Preta, né? E que nós conversamos com ele no final de semana, que é o caso do Marcílio, né? Marcílio, poucas pessoas sabem que o Marcílio, ele é tio do Madison, lembra do Madison? Micão, grande Micão, que hoje está jogando também nos Emirados Árabes. É um dos grandes jogadores que passaram pelo Volta Redonda, foi formado pela equipe do Volta Redonda. E o Marcílio, ele tem um depoimento importante sobre o nível, né, do futebol amador em Volta Redonda, como é que está, como é que anda o futebol amador. Enfim, ele que foi craque em vários times e campeão em vários deles. Eu quero ouvir o Marcílio falando exatamente do nível do Campeonato Amador de Volta Redonda. O nível está muito bom, né? Você vê que o campeonato, nós estamos com 7 clubes e só o Retiro hoje que atingiu 5 pontos na tabela. Os outros estão todos com 2 pontos, 3 pontos, então a disputa está sendo muito acirrada. Bem, a gente tinha aqui antigamente, Marcílio, um campeonato assim com muitos clubes, mas hoje houve uma reformulação total em termos assim de times. Mas os jogadores que no passado, recente, fizeram a festa continuam jogando. Por exemplo, hoje você está aí, mas outros jogadores que atuaram pelo América e por outras equipes também continuam jogando futebol. Você, naturalmente, que saudade você tem daquela época em que o futebol amador, sem dúvida alguma, levava multidões. Você que participou daquele time do América, foi campeão da Copa Vale do Paraíba. A saudade é muito grande, né? Porque o nível era altíssimo. Volta Redonda tinha uma excelente equipe, até a LDVR foi disputar um campeonato de seleções, nós fomos campeões naquela época. Então a saudade é muito grande, mas eu fico feliz de ver jogadores, né, que se despontaram no Volta Redonda, como Humberto Mauro, Paloma, o próprio Betinho está disputando o 50 ali. Então a gente fica feliz de estar prestigiando ainda esses bons jogadores que surgiu na década de 80 e 90. Grande abraço e obrigado. Obrigado, Manel. Aí, portanto, Marcílio, esse sabia tudo de bola, sabe tudo de bola ainda, concorda, Dinho? Sem dúvida nenhuma, é muito bom jogador, está na equipe do Ponte Preta ali, comandando o meio de campo. E falar do Marcílio é sempre um prazer muito grande. Aliás, não somente ele, mas tem grandes jogadores do nível do Marcílio também nesse campeonato. Outro dia eu estava vendo o Chiquinho jogar, como joga, né, rapaz? Olha, eu vou te contar, brincadeira, aquilo bate na bola com a elegância, né? Dá saudade realmente desses jogadores que fizeram realmente muita festa em Volta Redonda. E é claro, eu me lembro do Marcílio, por exemplo, jogando pelo América, né? Campeonato com o América, foi campeão da Copa Vale do Paraíba e tinha um time realmente espetacular do América. Cláudio, atacante, também fazia gol para chegar. Faz muito gol até hoje ainda, o Cláudio, né? O Marcílio do meio campo. O Tocantins, aí foi no Sub-50, ele perdeu de 3-0 para a equipe do Galera. Mas lá no campo, tinha uma figura do Tocantins, é um dos diretores do Tocantins, joga, né? E todo mundo conhece,
é o famoso Tatu do Rádio. Quem não conhece o Carlos Estevão, Tatu do Rádio, ele que jogou lá, eu até brinquei com ele, que é assim, poxa vida, cara, você como jogador de futebol, você é um excelente locutor esportivo, mas ele é bom jogador, não resta dúvida, tentou, mas não conseguiu, perdeu 3-0, e o Tatu está com a gente também para falar exatamente sobre esse campeonato, principalmente a iniciativa da TV Ideal para desenvolvimento maior do futebol amador em Volta Redonda. Fala aí, Tatu. Show de bola, Manuel. Prazer muito grande estar participando do seu programa. Futeboldorio.com, esporte amador total. Parabéns aí pela iniciativa. O esporte amador, ele começa das escolinhas e termina nos 60 anos. O importante é você ter condições, pelo menos, de levantar, jogar uma bola com os amigos, prestigiar esse trabalho espetacular do Lima, juntamente com a diretoria da LDVR, que tem dado continuidade no esporte amador de Volta Redonda. E, mais uma vez, agradecer essa oportunidade, principalmente de ver você hoje comandando esse programa de esporte, que vai ao encontro das necessidades de informação para os demais que praticam esse esporte maravilhoso em Volta Redonda. Está aí, portanto, o nosso grande Carlos Estevão, o camisa 15 do Tocantins. O Tocantins perdeu 3-0, mas isso não é o caso, né? Perder faz parte do jogo, né, Jay? Faz parte, sem dúvida. Né? Ganhar ou perder, empatando. Mas o importante é que ele é um grande locutor, um grande homem. É sempre um prazer escutar ele falar. Mas vamos só dar uma repassada aqui, Manel, para as pessoas ficarem atualizadas. Vamos lá. Nos próximos jogos da categoria de 40, que será o sábado, né, às 14h30, que é o Vila Rica enfrentando o São Carlos, a Sociedade Esportiva enfrentando o Asa Negra, o Flamenguinho enfrentando a Ponte Preta, tá? Esses jogos ao sábado às 14h30. E só para o pessoal ficar atualizado aí, os artilheiros, né, da competição na categoria de 40, né, o Master 40, que são os seguintes jogadores. O Sid Clay, da Sociedade Esportiva Retiro, está com 3 gols. O Alvino, do Asa Negra, também está com 3 gols. E o Marcílio, da Ponte Preta, também está com 3 gols. Para você ver como é que o campeonato está bastante equilibrado, né? 3 jogadores diferentes aí, cada um com 3 gols na competição. É isso aí. Eu quero aqui deixar um recado para as pessoas que fazem esporte amador em Volta Redonda, na região. Você mande notícias para nós, tá? Pode mandar por e-mail, ou então diretamente aqui na Araribóia 308, que é o endereço da TV Ideal. Traga as suas notícias, seus vídeos, inclusive. Nós teremos um imenso prazer em divulgar, porque o objetivo maior desse programa é exatamente o desenvolvimento do esporte amador de Volta Redonda, e principalmente, não somente de Volta Redonda, mas da região de um modo geral. Tanto é que nós temos aqui, fizemos até um convite para a equipe de futebol feminino, lá de Vassouras, né? Essa equipe ela vai participar brevemente de um campeonato lá em Lima, no Peru. E entre eles nós temos lá o Anderson, que é o Vassouras, né, que é o treinador da equipe, jogou no Volta Redonda, inclusive. E nós vamos também divulgar, é claro, essa viagem deles. Ele ficou de lá em Lima mandar os resultados para a gente, porque é muito importante o desenvolvimento, principalmente do futebol feminino, né? Que nós tivemos aí algumas equipes, inclusive, muito boas, e tomara que tudo dê certo lá com o pessoal de Vassouras, tá? Com a seleção, que tem a Mariana Cabral, que jogou aqui no Volta Redonda, hoje também, além de professora de educação física, ela é formada, é boa jogadora também, e ela é uma das coordenadoras também da equipe de futebol feminino de Vassouras. Nós temos aí outros esportes, como a malha aqui em Volta Redonda. Nós temos aí uma tradição muito grande de Volta Redonda na malha. Eu convidei o Celso e também o Militão para que venham também aqui falar de malha também. Volta Redonda hoje também disputa campeonatos a nível estadual, campeonato de malha. Temos outros esportes, como já falamos aqui, do futebol americano. Nós tivemos recentemente aquele grande festa no Raulinho de Oliveira do futebol americano. Nós temos muitos esportes em Volta Redonda. Então, o espaço está aberto aqui para que você divulga o seu clube, divulga o seu bairro e divulga também a sua modalidade esportiva, tanto na parte também esportiva, nas escolinhas, também nos colégios, enfim. Nós queremos realmente fazer com que o esporte amador de Volta Redonda cresça e cresça muito.
E isso depende muito do noticiário que você vai trazer para a gente aqui. Então você pode mandar diretamente, vou repetir, mandar por e-mail ou então mandar diretamente aqui para a TV Ideal, na Araribóia 308. Eu vou dar aqui também para você anotar aí o e-mail que você pode mandar para cá. É Manuel com Ota, manuel.alves.pereira@hotmail.com. Vou repetir, manuel.alves.pereira@hotmail.com. Você pode mandar o seu noticiário, que nós teremos um imenso prazer em divulgar aqui no nosso programa. O Dinho estará sempre com a gente aqui, comentando sobre os jogos, comentando sobre as atividades esportivas de Volta Redonda de modo geral, mas amanhã parece que você não estará com a gente, né? Vai viajar, né? Mano, eu tinha uma viagem marcada aí para resolver alguns problemas particulares e infelizmente eu vou ter que estar ausente aí do programa de amanhã e de quarta-feira também. Mas na quinta estarei aqui de volta. Quinta-feira estaremos aqui juntos. Porque quinta-feira, inclusive, é o programa que nós fazemos também para trazer a agenda do final de semana, né? Com os jogos do final de semana, enfim. Então, na quinta-feira, o Dinho estará de volta com a gente aqui para falar de esporte amador. Muito obrigado, Dinho, mais uma vez pela sua presença, tá? E abrilhantou ainda mais o programa. Amanhã, é claro, nós estaremos aqui a partir do meio-dia, trazendo mais uma vez o noticiário do seu clube, o noticiário do esporte amador de modo geral. Grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser, em nome da Loteria 66. Futeboldorio.com